Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro, disse que aquele último evento aí que teve lá também no BTG, que Ciro Nogueira pergunta pro Tarcísio, né, com a frase que ele tem para deixar aí pro futuro, e o Tarcísio fala do 40 anos em 4, segundo Lauro Jardim, né, diálogo entre Tarcísio e Ciro Nogueira em evento foi combinado. Nada foi improvisado no diálogo entre Tarcísio e Ciro Nogueira. Muito menos a frase de efeito de Tarcísio, de candidato, de que o Brasil no próximo mandato tem que crescer 40 anos em 4. Foi tudo devidamente combinado. Tá bonito de ver, né? Bonito de ver tudo que tá acontecendo. O Tarcísio, nas últimas horas, se movimentou. Foi até curioso, porque tinha uma galera que fala assim, quando você cobra o Tarcísio, a pessoa fala, mas o Tarcísio vai fazer o quê? Uai, na última hora ele tá começando a se movimentar. O Matéria falando que vai usar o seu peso como governador para tentar, né, influenciar o Hugo Mota, pautar anistia. E aí o senhor Tarcísio falou que o primeiro dato dele é o indulto. E eu tô falando sobre isso nos últimos dias, né? Tava passando pelo Twitter, vejo a Janaina Pascoal, formada em Direito, né, política, vereadora atualmente, falando sobre indulto, dizendo o seguinte, ó, Bolsonaro concedeu a graça individual a Daniel Silveira. E o Supremo reverteu, por entender desvio, apesar da graça ser prerrogativa do presidente. A fim de não lidar com expectativas inalcançáveis, faz necessário lembrar que Daniel Silveira tinha gravado um vídeo. Absurdo, né? Mas um vídeo. No caso de Bolsonaro, muito embora eu não concorde com as imputações, as acusações são de muito maior gravidade. Eu não concordo, mas é muito mais grave que um vídeo. Nesse contexto, não tenho dúvidas de que promessas de graça ou indulto individual são impossíveis de serem cumpridas. Venho dizendo, insisto, a saída para a crise vivida não está no Supremo. Beleza. Eu não acho que o Supremo vai querer resolver. E aí fica a pergunta. Eu acho que a pergunta a ser feita aí a todo pré-candidato à presidência de 2026. Você já falou que vai dar indulto, anistia e tudo mais. Bom, e aí? Na hora que o Supremo falar que é inconstitucional, você vai fazer o quê? Você vai fugir da pergunta? Você vai fugir da responsabilidade como vai fugir dessa pergunta? Já tem que deixar lá o cara encurralado. Se o cara não quiser responder, você tem que perguntar de novo. Se não quiser pela terceira vez, você fala, você para, pede pro cinegrafista mirar em você e fala assim, câmera 3 em mim. Ó, você tá vendo aí, né? A gente tá apertando e o cara não tem envergadura pra dar uma resposta como essa. É um covarde. Aí, voltando aí pra entrevista. Tem que deixar isso aqui bem claro. A Janaina Pascoal, acho que ela tá bem certa quando fala, né? A fim de não lidar com expectativas inalcançáveis. Fazer promessa pra não cumprir é bem coisa de político, né? Mas tem coisas que são inadmissíveis. Algumas promessas quebradas são inadmissíveis. Aí essa linda classe política, que torce pra ver Bolsonaro destruído, segue se movimentando. A turma é do Valdemar Duda Lima, não para quieta. Segue aí com sua provocaçãozinha contra Carlos Bolsonaro. As chances de Carlos Bolsonaro abrir mão de disputar o Senado por Santa Catarina. Aí tá ali, ó. Desde que a pré-candidatura de Carlos foi anunciada, diversas lideranças do PL passaram a atuar nos bastidores para tentar convencer o vereador a disputar uma vaga no Senado por outro estado. Lideranças do PL defendem que Carlos tente se eleger senador por São Paulo. Na vaga seria de seu irmão. Tu vê como são as coisas, né? Joga o cara com teu irmão ainda por cima. Aqui é o Duda Lima dando um recado, Eduardo. Cada empurrada que tu der daí contra a gente vai empurrar aqui contra a tua família. Esse é o Valdemar e o Duda Lima. E em público fica naquela que, não, mas veja bem. Apesar da ofensiva de integrante do PL, Carlos está irredutível em concorrer a uma vaga senador por Santa Catarina. Carlos, segundo os aliados, prefere concorrer ao Senado em uma chapa pura com Carol de Tone e não com o Esperidião Amin, nome definido por Valdemar. Não sei quem Carlos prefere, deixa de preferir, mas olhando o histórico do Carlos, me parece uma pessoa que, enfim, passa longe de ser assim, ó, um tudo ou nada. É porque a gente tá chegando num ponto que tá difícil, né? Tá disposto aí, né, a estender a mão pra turminha do Valdemar. Tá realmente cada dia mais insustentável.